Capítulo 10. O desafio de equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias. Chegou a hora da sua primeira missão. Esteja disposto a ficar desconfortável. Sinta-se confortável com o desconforto. Pode ser difícil, mas é um pequeno preço a pagar para viver um sonho. Peter McWilliams, escritor. Imagine que você chegou ao fim da vida. Este é seu último dia na Terra. As suas conquistas já foram obtidas. Não há mais nada a fazer. Tempo para crescer, para se desenvolver ou buscar objetivos. Você fez tudo o que podia ser feito nesta vida. Agora vamos suspender mais um pouco a realidade e imaginar que a pessoa na qual você poderia ter se transformado, a versão que vive o seu potencial completo, entra no recinto. Você tem a sensação de conhecer essa pessoa desde sempre e fica totalmente tranquilo. Acontece uma breve conversa, o bastante para sentir como é essa sua versão nível 10, com sua respectiva mentalidade, conquistas, contribuições e nível de realização. Essa versão viveu a vida ao máximo, deu tudo o que tinha, colheu as recompensas e está deixando esta vida tão realizada quanto qualquer outra pessoa. Agora, com base em sua trajetória atual, você acha que essas duas versões de si mesmo seriam muito parecidas ou bem diferentes? É uma pergunta difícil, mas, se você for sincero consigo mesmo, é uma excelente forma de medir o quanto a sua vida é realizadora e produtiva no momento e o quanto ela pode melhorar. É triste passar pela vida sabendo que não está conquistando ou contribuindo com tudo o que poderia. Mas muitos de nós caímos nessa armadilha. Mesmo se você já for bem-sucedido em uma ou mais áreas da vida, existe uma grande probabilidade de haver oportunidades para usar mais do seu potencial em outras áreas. Este capítulo final oferece a oportunidade de colocar em prática tudo o que você aprendeu neste livro para chegar mais perto da versão nível 10 de si mesmo. Em um mês, a equação do milagre ficará tão arraigada no seu consciente que você não precisará se esforçar para pensar nela. A equação vai fazer parte de você. A fé inabalável será a mentalidade padrão e o esforço extraordinário parecerá simples. Os próximos 30 dias vão marcar uma jornada simples, porém transformadora que terminará quando você personificar a identidade de um mestre dos milagres capaz de criar milagres tangíveis e mensuráveis em todas as áreas da vida. Os obstáculos mais comuns e como superá-los. Como já mencionei, quero facilitar o máximo possível um caminho para você viver como mestre dos milagres. Dificultar mais do que é necessário, o que muitas vezes acontece em nossa cabeça, é improdutivo e inútil. Por isso vou abordar os obstáculos mais comuns agora e deixá-lo preparado para saber enfrentá-los se, ou quando, eles aparecerem. O primeiro obstáculo que geralmente dá as caras são os medos irracionais do fracasso, do sucesso, de mudança, que geralmente nos levam a procrastinar. Saiba que todos sentem medo e apreensão quando definem um objetivo significativo pela primeira vez. Quando ousamos nos aventurar fora da nossa zona de conforto, a sensação é sempre desconfortável. Fazer algo significativo, especialmente se você nunca fez algo assim, é assustador. Esses sentimentos são normais e esperados. O que desejamos, contudo, é deixar que esta parte do processo seja rápida e indolor. Se você flagrar o cérebro entrando na resposta padrão ao estresse e tendo pensamentos negativos sobre o objetivo ou sobre si mesmo, respire fundo e recite um mantra milagroso para concentrar novamente a atenção no que é possível e no que você se compromete a fazer em vez do que você tem medo. Lembre-se, você controla os seus pensamentos e consequentemente a sua realidade. Recitar as afirmações da equação do milagre todos os dias. Um dos seus passos no desafio de equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias. Também dará espaço ao cérebro para liberar os medos e manter o foco no que se comprometeu a fazer e no motivo desse comprometimento. Se ainda estiver com medo ou empacado, convido você a reler o capítulo 13 e identificar se está vivenciando algum dos 4 conflitos inerentes.
Medo irracional da oportunidade vezes manter o status quo. Você tem medo das oportunidades. Merecimento mal direcionado vezes merecimento esclarecido. Você sente que não merece. Potencial dismórfico vezes potencial real. Você não consegue enxergar sua verdadeira capacidade. O mundo define você vezes você se define. Você permite que outras pessoas o limitem. Entender o que impede o seu progresso é a primeira etapa para superar isso. Outro obstáculo que tenho visto repetidamente com clientes e amigos que fizeram este desafio diz respeito a lidar com apego emocional a resultados de curto prazo. Você se lembra do meu amigo que estava fazendo o processo de perder peso, restringir calorias e fazer exercícios físicos todos os dias, mas o ponteiro da balança não descia. O apego emocional quase o fez desistir até ele perceber que estava mantendo peso, mas reduzindo a porcentagem de gordura corporal. O esforço dele estava dando resultado. Pense em quanto tempo eu fiz um esforço extraordinário para promover o milagre da manhã antes de ter um aumento significativo nas vendas. Eu continuei comprometido com o processo. Fui entrevistado em mais de 100 podcasts. Fiz mais de 50 episódios dos meus podcasts. Apareci em uma dúzia de programas de televisão matinais e fiz muito mais até as vendas do livro finalmente decolarem. Se eu tivesse me apegado emocionalmente aos resultados de curto prazo, que eram medíocres, teria desistido no segundo, quarto ou 12º mês e definitivamente não teria chegado ao 18º. Felizmente eu entendi que, se há um verdadeiro segredo do sucesso, mantenha o compromisso com o processo, sem se apegar emocionalmente aos resultados. Todo resultado é precedido de um processo, e, desde que você mantenha o compromisso com esse processo por um longo período de tempo, o sucesso será inevitável. Outro obstáculo é a impaciência. Vivemos em um tempo e uma cultura de gratificação imediata. Podemos entrar em contato com amigos instantaneamente por mensagem de texto, acessar qualquer tipo de mídia com poucos toques no telefone e até comprar sapatos novos ou abastecer a despensa e receber os produtos em casa no mesmo dia. O valor da paciência está sendo esquecido. Contudo, quando se trata de criar milagres, a paciência é um componente crucial. Alguns milagres levam tempo para serem conquistados. Se você decidir escrever um livro, por exemplo, isso não vai acontecer em uma tarde a menos que seja um livro bem curto. Vai exigir persistência, mesmo se você tiver calculado quantas palavras precisa escrever por dia para terminar em uma determinada data. Todos os livros que escrevi, incluindo este, levaram mais tempo do que o previsto originalmente para ser finalizados. Levei 6 anos para escrever o primeiro livro, 3 anos para o segundo e 6 meses para este aqui, após ter dito ao editor que o terminaria em 3. A impaciência vai aumentar o nível de estresse e dificultar a capacidade de manter o compromisso com o processo. A impaciência vai acabar com a criatividade, prejudicar a concentração e piorar a capacidade de resolver problemas que será necessária pelo caminho. Se você perceber que está impaciente e preocupado por não ter conquistado o objetivo ainda, lembre-se de que este é um projeto de longo prazo, e isso é um modo de vida. Agora que você está armado com as estratégias e informações necessárias de modo a superar alguns obstáculos comuns para virar um mestre dos milagres, vamos para o desafio de equação do milagre para mudança de vida em 30 dias. O desafio de equação do milagre para mudança de vida em 30 dias. Material para download. Baixe o manual do desafio de equação do milagre para mudança de vida em 30 dias em www.timebunuzes.com. O desafio de equação do milagre para mudança de vida em 30 dias é composto por 6 passos. 3 deles talvez já tenham sido dados durante a leitura deste livro. Se for o caso, parabéns! Você já está com meio caminho andado no desafio. Se não foi possível reservar tempo para fazer os 3 primeiros passos porque você se empolgou e continuou lendo, não julgo, porque faço o mesmo o tempo todo. É melhor revisar os passos a seguir e depois reler o capítulo correspondente para terminar os passos agora. O desafio de equação do milagre para mudança de vida em 30 dias. Preciso fazer uma revelação.
Esta é a primeira vez que o desafio de a equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias está sendo apresentado ao mundo. Portanto, não tenho muitos exemplos para dividir com vocês. Contudo, o desafio de equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias foi criado a partir do desafio de um milagre da manhã para a transformação de vida em 30 dias, que já foi feito por centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, com resultados espantosos. Em apenas há 30 dias, veja o que Downpog, de Ontário, Canadá, conquistou. Parou de fumar, 30 dias longe do cigarro, fez exercícios físicos todos os dias, 30 dias de treinamento no elíptico, largou a cafeína, 30 dias sem café, entrou em forma, perdeu 5 quilos e 106 centímetros, reconstruiu a confiança. Gillian Perkins, de Salem, Oregon, conseguiu ler 3 livros, expandir sua empresa em 30%, economizar $5.000, cerca de R$ 20.000, para dar entrada em mais um imóvel, fazer exercícios físicos 3 vezes por semana, diminuir o percentual de gordura corporal de 36% para 23%, começar a escrever o primeiro livro, organizar e fazer uma limpeza profunda em toda a casa. Georgios Greorakis, de Colônia, Alemanha, também teve muitas conquistas, escreveu e publicou 3 artigos em seu blog, correu uma meia maratona, seguiu um programa nutricional cuidadoso de modo consistente, ouviu mais de 20 podcasts enquanto fazia exercícios físicos, ficou mais confiante, persistente e disciplinado, além de sentir orgulho por ter completado o desafio de equação do milagre para a mudança de vida em 30 dias com sucesso e de modo consistente. Isso serve para mostrar como a vida pode mudar significativamente em apenas 30 dias. Agora é sua vez. Primeiro passo: determinar a primeira missão. Você se lembra do capítulo 6? Quando contei a história do compromisso com a missão de correr uma ultramaratona de 64 quilômetros porque odiava correr e queria conhecer e me transformar no cara que poderia fazer isso. Agora é sua vez. Qual é a sua ultramaratona? Que missão está tão longe da sua zona de conforto que você nem conhece a pessoa que precisava ser para cumpri-la, mas adoraria conhecer e se transformar nessa pessoa? Para decidir a missão, olhe para todos os seus objetivos e pergunte a si mesmo: qual desses objetivos permitirá que eu me transforme na pessoa capaz de conquistar tudo o que desejo para a minha vida? A resposta para essa pergunta é a sua missão. A missão deve motivar e empolgar você, mas pode intimidar, assustar um pouco, ou muito. Ela precisa ser significativo o bastante para tirá-lo do modo atual de viver e desafiador o bastante para fazer você avançar suas habilidades até o próximo nível. Leve em conta os seus valores e o que é mais importante para você, pois a missão precisa ser profundamente significativa. Em seguida, determine um milagre tangível e mensurável que reflita o que você gostaria de amplificar em sua vida agora. Esta será sua primeira missão. Segundo passo: predeterminar o processo. Ter clareza nos dá energia. Quando sabemos exatamente o que fazer e que isso vai nos deixar mais perto do resultado, a perspectiva do sucesso inevitável alimenta a motivação. Lembre-se de manter o seu processo o mais simples e prático possível. Fazer uma tarefa por vez é sempre melhor. Se você ainda não definiu o processo, o primeiro passo será pesquisar e descobrir. Procure no Google artigos gratuitos relacionados à missão e pesquise na Amazon os livros mais bem avaliados sobre o assunto. Se a sua missão envolve dominar uma habilidade ou virar especialista em algo, o processo inicial pode ser praticar ou aprender. Lembre-se, isto é um modo de vida. Russell Simmons disse em livro do You: Does you lost access to power in to achieve happiness and success? Eu sei que algumas pessoas dizem não tire os olhos do prêmio, mas eu discordo. Quando os olhos estão fixos no prêmio, você esbarra em tudo ao redor. Se você realmente quiser avançar, precisa manter os olhos no caminho. Nesse contexto, o caminho é o seu processo. Lembre-se, todo resultado é precedido por um processo. E a chave para a conquista consistente de objetivos é manter o compromisso com o processo sem se apegar emocionalmente aos resultados. Terceiro passo:
Agendar tempo para recitar as afirmações de A Equação do Milagre todos os dias. A repetição consistente, diária, é o único meio de abrir a mente para novas possibilidades. Você não pode recitar uma afirmação 1 ou até 10 vezes e esperar que ela transforme o seu pensamento. É como fazer exercícios físicos. É preciso se exercitar de modo consistente por um longo período de tempo para colher os resultados. A fim de substituir o medo pela fé e garantir que a fé continue inabalável, será preciso reforçá-la todos os dias. Então, pegue sua agenda agora e crie um compromisso recorrente de recitar suas afirmações. Essa etapa dura apenas alguns minutos, e depois dela você poderá seguir com sua rotina. Quarto passo: agendar o seu processo e se responsabilizar por ele. O esforço extraordinário é uma questão de consistência, de realizar o processo predeterminado e fazer pelo menos uma atividade por dia que permita o cumprimento de sua missão. Tenha um compromisso recorrente de 60 minutos na agenda todas as manhãs chamado Hora da Missão para garantir que eu avance em minha prioridade máxima antes de qualquer outra atividade. Talvez para você seja melhor 30 ou 60 minutos de 5 a 7 dias por semana, de manhã ou à noite, antes ou depois do trabalho. Ou podem ser 4 horas no sábado e outras 4 no domingo, antes de passar um tempo com a família ou relaxar sozinho. Agende o processo para quando a energia e a capacidade de concentração estiverem no auge e você estiver no seu melhor. Para mim, é de manhã. Meu cérebro não funciona muito bem à tarde. Antes de sair desta etapa, fale com a pessoa, ou pessoas, na sua vida que vai responsabilizar você para dividir com ela o compromisso e definir como ela vai monitorar o seu progresso, com verificações diárias ou semanais, e a forma de contato. Nesse momento o compromisso começa a se estabelecer. Então pense bem nessa etapa e veja se o tempo que você agendou é razoável e consistente. Quinto passo: avaliar o processo e sua evolução diariamente. Embora não seja bom se apegar aos resultados de curto prazo, você definitivamente quer ter consciência deles. Às vezes precisamos modificar o processo ao longo do caminho. Em outros momentos, vale a pena refletir sobre o próprio progresso. Eu recomendo fazer uma prática diária de escrita para se conscientizar da missão, além de manter o ritmo do progresso. Algumas pessoas gostam de fazer isso de manhã para refletir sobre o dia anterior, enquanto outras preferem escrever à noite, após as atividades do dia. Pense no que será mais eficaz para você. Algumas perguntas para começar podem ser: 1. Qual foi a minha maior vitória nas últimas 24 horas? 2. Eu fiz o meu processo. 3. Qual foi a área em que tive maior progresso? 4. Existe algo que eu poderia ter feito melhor ou de outra forma? 5. Que lições aprendi até agora? 6. Preciso fazer algum ajuste ou mudança no meu processo? 7. Existe outra pessoa que eu possa procurar para obter conselhos ou feedback? Material para download. As perguntas listadas acima, e muitas outras, estão no Manual do Desafio de A Equação do Milagre para Mudança de Vida em 30 Dias, que pode ser baixado em www.timebunuzes.com. Sexto passo: avaliar a experiência ao término de cada missão. Uma característica em comum entre indivíduos e equipes de sucesso é reservar um tempo após o fim de um projeto para refletir sobre as lições aprendidas que eles podem usar mais adiante. Como você já sabe, todos os objetivos são importantes, mas o maior valor que você pode obter deles são as qualidades e características desenvolvidas, isto é, a pessoa na qual você se transforma durante o processo. Registrar e depois integrar o que você aprendeu pelo caminho para conquistar seu objetivo é fundamental para ser um mestre dos milagres. Aqui estão mais perguntas para começar. 1. Alcancei meu objetivo? 2. Existe algo que eu poderia ter feito melhor ou de outra forma? 3. O que aprendi com isso? 4. Que mudanças eu poderia fazer para a próxima missão milagrosa? Antes de ir, enquanto se prepara para a primeira missão, saiba que você já tem tudo de que precisa para viver como mestre dos milagres e criar a vida mais extraordinária que pode imaginar. Na verdade,
Você sempre teve a capacidade interior. Apenas tentei jogar um foco de luz sobre ela. Espero que você tenha aprendido o necessário durante o tempo que passamos juntos e desejo muito sucesso em sua primeira missão e nas que estão por vir. Agora, faltam apenas 2 decisões para que seus maiores objetivos passem de possíveis a prováveis e depois a inevitáveis. É hora de criar milagres.